O Dia da Consciência Negra está se aproximando, dia 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência celebrada no próximo dia 20, que foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, do dia 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 70, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo na luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Mas, afinal, quem de fato foi Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórico são raras. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi foi um dos líderes de maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida de Zumbi, que eram tidos como certos na década atrás, atualmente são questionados pelos historiadores, pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no próprio Quilombo dos Palmares. A escravidão no Brasil, mas não só aqui, mostrou-se uma instituição perversa e cruel, e as suas consequências ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois que a Lei Áurea aboliu essa prática no país. A violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência para com esse grupo. Não obstante, é sempre importante lembrar que, além dos africanos, os indígenas também foram escravizados aos milhões pelos portugueses e que sua escravidão também perpetuou preconceitos e violência contra eles. De acordo com o jornalista Décio Freitas, especialista em história do Brasil, Zumbi dos Palmares foi uma importante figura para a escravidão e também para o movimento negro no país. Nesse mês de novembro é celebrado no dia 20 deste mês o Dia da Consciência Negra, lembrado pela sua figura e também para celebrar as pessoas negras que estão no país e fazem de sua memória um marco cultural. Mas, infelizmente, muitos preconceitos e atos racistas ainda acontecem no país, como, por exemplo, um ato que aconteceu em maio desse ano, envolvendo um jovem e duas adolescentes. O caso aconteceu no dia 24 de abril, no Gama, cidade do Distrito Federal. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia. As duas autoras logo foram identificadas e prestaram depoimento na época. Ao voltar para casa, o jovem foi surpreendido ao receber várias pessoas vídeos em que ele era atacado com insultos raciais. Por vergonha, na época, o jovem dizia que não conseguiu falar para os pais sobre as ofensas no dia seguinte. Já no dia 11 de maio desse ano, o dono de um quiosque que vende açaí em Taguatinga, também no Distrito Federal, foi alvo de ofensas racistas feitas por uma cliente. Nas imagens, na época, era possível ver a mulher atacando verbalmente o rapaz, o chamando de macaco, preto, idiota,
palhaço, ridículo, ET, inútil e pateta. Ridículo, ET, inútil, pateta. Ó. E faz o meu açaí. E quem manda aqui sou eu, você tá na minha cidade. Vai tomar açaí aqui nem nunca. Vou. Ó, fala de novo, fala. Vou tomar açaí aqui. Fala de novo. Fala de novo. Não tô interessado. Fala de novo, eu quero ver se tu fala de novo. Falo. Fala. Falo. Então fala aí. Falo. Tu mexeu com a pessoa errada. Eu te garanto que tu mexeu com a pessoa errada. Fala de novo, fala. Eu tô te garantindo. Fala de novo. Nesse mês de novembro, lembrado pela data da consciência negra, a luta dos próprios negros por espaço é constante em diferentes áreas e profissões, como, por exemplo, no mundo da moda. O modelo e empresário Adriano Lugoli diz que já sofreu muito por conta da sua cor de pele e hoje ele se sente único com a sua beleza e com a forma com que inspira outras pessoas. Eu não tinha referência nenhuma na televisão, nas revistas de modelos negros, pessoas negras que eu pudesse me ver nelas, ver os meus traços, ver minha cor, ver meu cabelo. E acredito que as pessoas também, os meus coleguinhas, as crianças também não tinham essa referência. Então eu via muito na escola que eu era feio, que eu era muito preto, que a minha boca era feia, meu nariz era feio, meu cabelo era feio. E eu cresci com aquilo, com esse pensamento. Eu falava, gente, por que o meu cabelo não é liso, não é jogado? Por que o meu olho não é claro? E resumindo bastante, eu estava tão perdido em mim que na minha adolescência eu me envolvi com drogas. Fui conhecendo drogas, até mergulhar no crack, deixar de viver. E saí de Minas, vim para Brasília. Em Brasília fiquei numa casa de recuperação e nessa época eu conheci uma agência de modelos e comecei a trabalhar nessa área que eu nunca imaginava que eu poderia. E eu fui pego para trabalhar justamente por causa do meu cabelo, por causa dos meus traços, por ser um negro retinto. Me ver em outdoor, em revista, na TV, e entender que tá tudo certo, né? Que os meus traços são certos, que são aceitos, que tem que haver mesmo essa pluralidade de etnias. E comecei a trabalhar como modelo e mais para frente também a agenciar modelos. Para lembrar a importância do mês, uma faculdade de Brasília vai promover a Semana dos Direitos Humanos e Consciência Negra, realizada do dia 7 até o dia 9 de novembro, para colaboradores da universidade com o tema Direitos Humanos e Educação Antirracista pelo fim do racismo estrutural. Uma das práticas para conscientizar e combater casos como vistos nesta reportagem de desrespeito, falta de amor ao próximo e empatia. A ideia? Difundir conhecimento com relação à temática e cessar de uma vez por todas o desrespeito pela cor de pele.